Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Direito e Prosa, uma iniciativa da Universidade de Vale do Itajaí, Univale, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Univale. Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Niccolò Basili, que ele é da Universidade de Perugia, na Itália, a Universidade degli Studi di Perugia, uma parceira da Univale há muito tempo, com a qual nós temos programas de dupla titulação na área do mestrado e doutorado em Direito e também em diversas áreas da graduação. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Niccolò Basili, que agora está trabalhando também como nosso colaborador no programa de doutorado e mestrado em Ciência Jurídica aqui da Univale, sobre um projeto de pesquisa que ele já vem desenvolvendo, que ele já realizou investigações e pesquisas na sua tese de doutorado, que é a inteligência artificial. Tema atual, tema sensível e que requer aí uma análise necessária e uma discussão muito ampla com relação à regulamentação e aos direitos atinentes à inteligência artificial na atualidade. Eu vou aqui trazer o tema da pesquisa do professor Niccolò para não fugir muito daquilo que você desenvolveu na sua tese de doutorado, né? Que é a possibilidade da republicanização da inteligência artificial e a necessidade do direito transnacional pela proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Professor Niccolò, obrigada pela sua participação, por estar conosco, muito bem-vindo. Eu acho que nós podemos começar essa conversa trazendo uma conceituação sobre inteligência artificial. O senhor poderia conceituar, para quem nos acompanha, o que é inteligência artificial no dia de hoje? Obrigado, professora Jacqueline. Quero agradecer a oportunidade dessa aqui nesse podcast e quero agradecer também o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas e a Univale pela oportunidade. Sobre a questão, é que quem estuda direito não pode fugir da pergunta do que é inteligência artificial. Porque sem saber o que é a inteligência artificial, nós não podemos regulamentar ela. É uma pergunta que desde 1950, o pai da inteligência artificial, Alan Turing, nós estamos fazendo. Então, partindo de uma análise bem assim, etimológica, temos duas palavras, inteligência e artificial. A inteligência é uma qualidade típica do homem, que é a capacidade criativa, da representação da realidade, da percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Essa é a inteligência. E do outro lado tem artificial, que vem do latim, artefactus, ou seja, feito com arte. Então, um artefacto é algo que é feito pelo homem, na concepção aristotélica, vamos por uma definição mais filosófica, e que é imitação da natureza. De fato, na filosofia aristotélica, artefactos, a arte é mimesis, que é imitação da natureza. Então, inteligência artificial é um nome que cria algo típico do homem, mas com algo a mais. Porque quando o artista cria alguma coisa, não é só a imitação da natureza. É algo a mais que ele coloca na obra que ele faz, que é o seu ser. Então, indo também por uma definição mais científica também, nós utilizamos o que se fala índices sintomáticos, ou seja, a presença ou ausência de umas características que identifica se nós estamos na frente ou menos de uma inteligência artificial, que são índices dados pelo Parlamento Europeu agora, na resolução sobre a robótica. E os índices são sim, são logicamente a capacidade de autoaprendizagem, a capacidade de ser autônoma a máquina, o fato de ter ausência de vida biológica, e também a adaptação do porte e das ações da máquina ao ambiente externo. Então, se estamos em presença desses cinco elementos, nós estamos na frente de uma inteligência artificial. De momento,
porque logicamente o desenvolvimento tecnológico vai pela frente e também a definição da inteligência artificial vai se desenvolvendo. Tanto que não tem universidade sobre a definição. Mas, de momento, pelo menos ficando no mundo jurídico, essa é a definição. Excelente, e que interessante, né? A amplitude da própria definição, como o senhor muito bem falou, não é algo que está terminado, né? Não é finito, é algo que está em evolução, que está sendo discutido, e é super importante nós estarmos atentos a isso. Até porque a inteligência e a artificialidade, como se usa essa inteligência, está em movimento constante. Então, nós temos que ficar atentos a todas essas nuances e buscar aí englobar o que existe de normas relacionadas a isso, para conseguir acompanhar todas essas mudanças e trazer aí uma regulamentação. Claro, vai trazer reprimendas, mas também vai trazer, acima de tudo, segurança muito jurídica a todos nós. Então, isso é muito importante. Com relação a essa preocupação de normatização para a inteligência artificial, professor, nós temos aí o cuidado com os dados. A inteligência artificial, ela trabalha essencialmente com dados. Então, como é que nós podemos analisar e discutir essa questão do uso dos dados e como prevenir possíveis danos relacionados à utilização desses dados no âmbito da inteligência artificial? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, a inteligência artificial, sim, algo que pode ser, assim, considerado, pode ser estudado solto dos dados. Mas os dados são os combustíveis da inteligência artificial, porque de todas as inteligências artificiais que hoje temos, né, estão sendo desenvolvidas, a mais interessante, com certeza, é aquela do machine learning, aquela que é capaz de aprender sozinha e de modificar, de mudar o algoritmo dela através dos dados e do tratamento dos dados. Então, os dados são importantes pela inteligência artificial e pelo desenvolvimento. Em dois sentidos. No primeiro sentido, bem nesse que eu estou falando, porque através dos dados que a inteligência artificial pode se desenvolver e consegue, assim, nos dar as informações que nós precisamos. Porque, assim, os dados são como tijolos de uma casa, só que são amassados, não tem uma forma. E hoje em dia, na sociedade da informação que a gente está vivendo, está vivenciando, os dados aumentaram de volume, porque os dados eram algo pesado, era algo que ficava no papel. E hoje não, hoje os dados são leves. E o homem não tem capacidade para armazenar e também para colocar esses dados em informações. A inteligência artificial tem essa capacidade, tanto que hoje estamos falando de Big Data. Estamos falando de grandes volumes de dados que são processados pela inteligência artificial. Qual o outro sentido? O homem, no mundo virtual, é representado por dados. E, ao mesmo tempo, os dados levam ao interno dele os direitos. Então, a inteligência artificial não processa direitos, processa dados, mas os dados são os direitos, porque o homem, no mundo virtual, é representado por dados. Então, qual o cuidado que nós temos que ter com os dados? Que, de um lado, não podemos limitar o uso dos dados pela inteligência artificial, porque nós precisamos da inteligência artificial e ela precisa ser desenvolvida. Mas, do outro lado, nós temos que equilibrar esse desenvolvimento com o cuidado, né, pelo tratamento dos dados, porque os dados são os nossos direitos. Tanto que falamos não mais de um habeas corpus, falamos de um habeas data, ou seja, nosso corpo virtual, que é através dos dados. Então, o cuidado que hoje o mundo jurídico, os vários parlamentos, os vários atores que estão atuando, que tem que ter, é bem sobre essa temática. O fato que os dados não são simplesmente os dados, mas são os nossos direitos.
Qual é a relação que nós temos já com a inteligência artificial e o direito nos dias atuais do mundo? Não tem como traçar aí uma panorâmica para nós? Então, o fato é o seguinte: o cenário que nós estamos vivenciando hoje é bem complexo, é uma relação complexa. Em primeiro lugar, por duas razões. A primeira é a questão do tempo. Porque, assim, qual é o fato que mais se destaca em relação ao direito à inteligência artificial? O fator do tempo. Nós estamos na frente de uma disciplina que é científica e que estuda o quê? O empírico. Estuda o quê? E a disciplina do direito é uma disciplina previsiva, ou seja, não estuda o que é, estuda o que tem que ser. Porque estuda os fortes e condiciona o comportamento humano, prevendo o que é errado e o que é certo por uma sociedade. Então, já nesse sentido, as duas disciplinas já têm um conflito. Em segundo lugar, eu falei, o fator do tempo, porque o desenvolvimento tecnológico é muito rápido. As científicas do direito, as científicas das nossas democracias, são demoradas, têm outro tempo. Tanto que quando a regulamentação sai, fica já velha, porque o desenvolvimento já vai pela frente. E é por isso também que estão surgindo novas formas de regulamentar a temática. A mais evidente é quando nós pegamos o nosso novo dispositivo, telefone, algo tecnológico, e antes de começar a usar aquele dispositivo, temos que aceitar aquilo que se chama de termos de serviço. É um contrato onde estão regulamentados nossos direitos. Porque é um contrato, ou seja, entre um símbolo e outro símbolo. Não é o Estado que está regulamentando o nosso uso da tecnologia e da inteligência artificial. São as empresas. Contrato entre particulares, né, professor? É isso. Então, aqui vai ter um grande problema sobre o cuidado que temos que ter com os direitos fundamentais. Porque as empresas têm como fim o lucro deles, não tem o cuidado dos direitos fundamentais. E só o Estado tem isso. Então, a relação é, primeiramente, também sobre isso, e também no fato do espaço. Não temos como confinar a inteligência artificial. Ela virou algo globalizado. Então, nós estamos usando a inteligência artificial aqui, mas ela está nos Estados Unidos e nós estamos usando a inteligência artificial com um contrato feito nos Estados Unidos, também estamos aqui no Brasil. Então, isso também é um problema. Então, as problemáticas estão se desenvolvendo, ainda não temos respostas por isso. Vamos por tentativas, mas o fato que estamos tendo aqui, na verdade, tem tendência de ser, é de ter um cuidado e um equilíbrio, não só um cuidado pelos direitos fundamentais, mas um equilíbrio entre os dois interesses, o desenvolvimento da inteligência artificial e o lucro das empresas que tem, e o cuidado dos direitos fundamentais. Será que nós conseguiríamos enquadrar a inteligência artificial dentro de um instituto jurídico hoje? E qual seria esse instituto jurídico? Então, a inteligência artificial, hoje em dia, é bem difícil de enquadrar em um instituto jurídico. Mas, assim, com certeza, o que é uma inteligência artificial pelo mundo do direito? É uma coisa. Aquilo que em latim é uma res, daqui os direitos reais. Então, será que precisa de outro novo instituto jurídico ou podemos utilizar os velhos institutos jurídicos com um novo olhar, com uma nova perspectiva? Então, a questão é de iure condito ou de iure condendo? Ou seja, tem algo que já existe ou algo que precisa ser criado? Porque se nós pensamos que a inteligência artificial é uma coisa, já existe um instituto jurídico por isso, como qualquer outra coisa no mundo. Então, mas podemos dizer que a inteligência artificial é uma coisa?
porque a inteligência artificial tem uma vontade, escolhe, toma decisões, então as coisas não fazem isso. Então é limitante falar que a inteligência artificial é só uma coisa. Depois, a inteligência artificial tem capacidade, por exemplo, de ter direitos e deveres? Não, porque essa é a qualidade da pessoa, qualidade do humano. E a inteligência artificial não é algo humano, é uma máquina, é uma coisa. Então, o questionamento é: será que precisa de um novo status jurídico pela inteligência artificial? Ou seja, será que a questão é de jure também? E daí existe, na realidade, outro instituto jurídico que poderia ajudar nisso, que são os agentes, que são essa nova figura entre pessoa e coisa, que está sendo desenvolvida, está sendo estudada, e que permitiria, então, à inteligência artificial de se enquadrar, né, de caber dentro do instituto jurídico feito por ela. Por quê? Qual é a questão? É que é algo novo pelo direito à inteligência artificial. É algo que até hoje não existia. Então, os velhos institutos jurídicos já quase que não servem mais. Precisa ser repensado um instituto jurídico novo pela inteligência artificial, como aquele do agente. Sim. E uma grande preocupação diretamente ligada à inteligência artificial é a defesa, a proteção dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. E a forma como a inteligência artificial pode ou poderá afetar esses direitos. Como o senhor vê isso hoje? Qual o impacto, quais as consequências que a inteligência artificial pode trazer para esses direitos fundamentais estabelecidos no mundo e resultados pertinentes a essas consequências? Então, como já falei, os direitos fundamentais, como todos os direitos, no mundo virtual são representados por dados. Agora, a inteligência artificial, quando ela começa a funcionar, ela tem uma base de dados que é fornecida, né, do criador da inteligência artificial. Só que esses dados são afetados, assim, pelos preconceitos, por tudo o que acontece na nossa sociedade, porque os dados são nossa representação, então também a representação da sociedade. Um exemplo que eu quero trazer para você é o seguinte: em uma empresa de recursos humanos, precisa ser escolhido um candidato por um trabalho administrativo. E essa tarefa foi dada para ser cumprida pela inteligência artificial, que escolher o melhor candidato para aquele trabalho. A inteligência artificial, que tinha uma base de dados fornecida pelos homens, sofreu os mesmos preconceitos que são bem, assim, bem notos hoje em dia. Ou seja, o candidato ia ser casado, então já com aquele padrão que a gente conhece. E não foi escolhida, por exemplo, uma mulher com filhos ou com pretensão de ter filhos. Também se era mais qualificada, isso aconteceu. E outro caso também que é apavorante, sobre a capacidade previsiva da inteligência artificial. Uma mulher estava escolhendo na Amazon um sabonete. O sabonete que a Amazon estava propondo para ela era um sabonete com perfume leve. Porque a Amazon, a inteligência artificial da Amazon, já tinha entendido que a mulher estava grávida. Geralmente, mulher grávida não gosta de perfume muito forte. Então, daí, a mulher não sabia que estava grávida, só depois que descobriu. Então, há uma capacidade previsiva que a gente não imagina. Isso, lógico, que pode afetar os direitos humanos. A nossa liberdade de escolha, né? Em saber as coisas, de não saber as coisas antes do tempo. Então, os direitos fundamentais têm que ser cuidados nesse sentido, porque os nossos dados não são protegidos. Eles são tratados quando nós assinamos
as autorregulamentações, os termos de serviço, nós estamos dando liberdade, né, para vários sujeitos, que não é somente as grandes empresas, mas também ao Estado, de utilizar nossos dados, que são nossos direitos. Então, é nesse sentido que também a comunidade mundial está se envolvendo, porque tem esse problema, mas também, do outro lado, tem todo o movimento, associações, estados também, o mundo universitário que está tentando puxar, né, por esse sentido. E interessante, uma coisa que nós temos que entender é que os algoritmos fazem toda essa formulação e adestramento para captação, análise e verificação dos dados que são utilizados, é feito por homens. Então, as sinalizações são postas pelo ser humano, não pela máquina. É bem isso, mas também somos nós mesmos que damos esses dados, porque nós estamos sempre, por exemplo, com o celular na mão, outros dispositivos dentro de casa. O mundo da Internet of Things, o mundo do Internet das coisas, que é tudo conectado, a inteligência artificial sempre está conosco, sabe o caminho que a gente faz para ir pelo trabalho, os restaurantes que a gente está. Então, mas também consegue trazer informações, trazer dados, e pegar os dados das nossas fotos das redes sociais. Sabe se você está sozinho com um cachorro, então daí vai propondo, por exemplo, restaurante de comida para delivery. Então, são várias informações, essas se chamam de informações do mundo subterrâneo. São todos os dados que a gente não percebe que são importantes. Mas a máquina consegue ler desses dados informações da nossa vida. E a gente não tem mais privacidade da nossa vida. É por isso que eu falo que não vai ter mais liberdade de escolha. Porque a gente é estudada em qualquer campo do nosso. É estudada nos nossos corpos. Capacidade previsiva do comportamento humano. Isso que é preocupante. E que está sendo desenvolvido sempre mais. A preocupação é essa, né? O controle, a absorção de dados, repasse de dados que podem ou não ser utilizados e para quem, por quê, de que forma. Né? E eu gostaria de saber, então, nessa direção, de que forma a transnacionalidade e também a republicanização poderiam ser soluções para essas preocupações e possíveis problemas com relação aos dados. Então, a inteligência artificial é filha da globalização, ou seja, tem todas as características da globalização, porque é desterritorializada, é fragmentada, porque está em vários lugares. A inteligência artificial, para ter noção, vou abrir uma parêntese, não é? São vários computadores, né? Cada um que vai resolver uma coisa e dá depois uma solução. Então, esses vários computadores são deslocados em vários lugares do mundo. Podem ser no mesmo lugar, mas a maioria das vezes são em vários lugares. Então, é desterritorializado completamente. E, além disso, é um poder, a inteligência artificial é um poder, dá poder. Está nas mãos das grandes empresas hoje. Está na mão da Google, está na mão das Amazon, da Apple. Então, não é nas mãos do Estado. O Estado não é mais o detentor único do poder legislativo, nesse sentido. Não é? O poder legislativo é fragmentado em vários sujeitos. Então, o direito transnacional, diferentemente do direito internacional, que é um direito de conflitos, isso não é um direito de conflitos, poderia ajudar nisso, mas o direito transnacional é um instrumento que permite, através da compliance, através da soft law, ou seja, algo que não é assim obrigatório, algo assim apertante, de tentar dar uma regulamentação nisso. Só que, como eu falei, é um instrumento, porque geralmente nós sentimos sempre protegidos pela democracia. Então, como a democracia nos protege, a democracia nos protege. A democracia é um instrumento que permite todos os conflitos, até questionar
a mesma democracia. Então, o direito transnacional é um instrumento que hoje em dia a gente tem que usar, porque esses sujeitos que eu estou falando, empresas e as novas associações que estão surgindo transnacionais, não estão dentro do processo democrático. Ou pelo menos, de momento, não cabem mais. Então, se o direito transnacional agora é um novo instrumento, qual é o conteúdo que nos ajuda nisso? O princípio republicano. Nós não somos protegidos pela democracia, nós somos protegidos pelo princípio republicano, que é a prevalência do interesse da maioria a respeito daquilo da minoria, sempre respeitando os direitos da minoria. E dentro do princípio republicano estão os direitos fundamentais. Então, esse é o conteúdo. E o direito transnacional é um meio através desse conteúdo que influi no mundo. Quem é que hoje está fazendo isso? As novas associações. Nós estamos vendo isso também bem mais evidente no mundo da inteligência artificial, com as mudanças climáticas. Estão surgindo esses novos sujeitos transnacionais, associações de cidadãos, associações de empresas, de Estado, que vão nesses fóruns mundiais e são escutados. Hoje em dia são escutados. Por quê? Porque o novo fórum mundial que se fala. Então, a democracia hoje funciona de um jeito diferente. Porque não é mais confinada dentro do Estado. É no mundo. Só que é desse jeito de cúmplice. Não é algo novo pelo nosso pensamento. Para o mundo do direito, isso é algo que é fora do nosso padrão. Que estamos acostumados com tudo muito metódico, tudo muito rígido. Só que essa temática da inteligência artificial é fluida. É algo que vai fora das outras. E também o direito está mudando, está indo por outros caminhos. A gente está estudando, não é algo definido ainda. Mas a gente está estudando essa temática, está vendo o que está acontecendo, está indo bem nesse sentido. Então, o senhor está tentando nos trazer como novidade com relação à inteligência artificial, é que o Estado sozinho não consegue mais regulamentar. Não consegue mais. O Parlamento Nacional já não consegue mais alcançar, porque são fatos e possíveis problemas jurídicos que podem afetar mais de um Estado simultaneamente. E, portanto, é necessário uma construção de normatização mais avançada, que seria vinculada a essa transnacionalização, não é isso, professor? É isso. Isso é importante ser discutido, ser analisado e ser incorporado, né? Porque isso impacta na soberania estatal, né? Nós temos que rever aquele modelo estatal westphaliano e analisar um novo modelo de Estado que acaba mitigando um pouco o seu poder enquanto soberano. De que forma essa soberania pode ser impactada com relação a isso, e essa preservação da soberania ela deve ser mantida em quais aspectos, porque há que se pensar no coletivo global, e essa discussão é necessária, obviamente, em nível global. Para fechar, professor, eu não poderia deixar de questionar sobre o que está se falando muito na atualidade, que é o ChatGPT, a preocupação com ele, várias teorias que vão surgindo sobre o impacto desse instrumento, dessa nova ferramenta de inteligência artificial, principalmente nas universidades. Sua visão, professor, o que você traz assim, de percepção com relação a isso, por gentileza? Então, sobre o chat GPT, o fato é o seguinte: eu acho que nós temos que aceitar que a inteligência artificial já está aqui conosco. O mundo acadêmico vai ser afetado por isso? Vai. E eu escuto, quando eu tenho confrontos com os outros estudiosos, né, da disciplina, que eles falam, mas um professor dá sempre algo a mais nesse sentido, porque a aula também na universidade é diferente, porque tem a parte emocional. Verdade, mas se vamos olhando a realidade de hoje, os alunos novos que estão vindo pela frente,
eles querem sempre algo menos relacionado com as pessoas. É sempre mais aula online, sempre menos interação com as pessoas. Está tendo um desligue total com o mundo relacional. Então, imaginamos um professor virtual que dá aula quando o aluno quer, em qualquer momento. É algo que nós não podemos contrastar, é algo que temos que aceitar. Também se eu fico infeliz disso, mas é algo que acho que nossas cabeças, nossa mentalidade tem que aceitar que vai chegar. E também nas nossas pesquisas, isso vai afetar, porque nós não temos a nossa capacidade humana de ler livros, de ler artigos. Não vai ser igual àquela de uma inteligência artificial. Também se acha pouco desenvolvida, porque eu até tentei falar, escreve um artigo sobre, para ver o que seria. O que ia sair? O que ia sair, né? Então, acho que vai se desenvolver, acho que com certeza vai ser um pesquisador melhor que eu, e é algo que a gente vai ter que aceitar daqui a pouco. Porque contrastar isso não vai levar nós para lugar nenhum. O que podemos fazer é nós se auxiliar desse instrumento, isso sim. Não vai nos substituir, isso eu acho não. Mas a gente vai ter que acompanhar a inteligência artificial, vai ter que se auxiliar com a inteligência artificial. Fazer bom uso dela, né? É isso. De maneira adequada. Excelente, professor Nicolau. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos trazê-lo mais vezes para tratar desse assunto que é tão interessante, traz tanta curiosidade, desperta tanto interesse. E também, né, tratar aí das pesquisas que virão com relação ao seu pós-doc, você estava comentando antes comigo, vai fazer um pós-doutorado relacionado ao tema para dar continuidade para o segmento da pesquisa da tese. Então, estamos curiosos e queremos vê-lo novamente. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like. Muito obrigada pela sua participação. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Até.